Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário. Quero voltar a falar de Byung-Chul Han, só que agora eu quero colocar o meu foco num projeto que nós estamos desenvolvendo aqui na cidade de Londrina, chamado Caminho Filosófico, e são encontros mensais, né, onde nós nos encontramos para tomar vinho, comer queijo, comer pão e discutir filosofia. E o nosso foco nesses primeiros encontros está voltado para a filosofia de Byung-Chul Han. Num primeiro momento eu discuti quem é, Byung-Chul Han. Agora, no segundo momento, nós estamos discutindo o que é o mundo digital para Byung-Chul Han. E eu estou então explorando algumas noções ou conceitos, né? Anteriormente eu falei sobre hiperculturalidade e enxame digital. Hoje eu quero explorar mais duas ideias aqui: sociedade da transparência e panóptico digital, que são expressões que ele utiliza para analisar o mundo contemporâneo, dando ênfase ao mundo digital, ao mundo virtual. Vamos começar por sociedade da transparência. Essa expressão ela tem um duplo sentido, né? Quer dizer, ela fala, de certo modo, né? Ela aponta para o imperativo por transparência na atualidade no campo político, no campo social. Então tem a ver com a exposição da verdade de forma absolutamente transparente, ou uma exigência de transparência, né? um clamor público, vamos dizer assim, por transparência. E tem a ver também com a transparência proporcionada pelo mundo digital, né? Então, no sentido de que as pessoas estão expondo tudo, em tese, né? Estão expondo tudo nas redes sociais, né? É possível saber muita coisa sobre a vida pessoal. E talvez, sobretudo, aquilo que diga respeito à vida pessoal seja aquilo que instiga maior interesse e curiosidade por parte das pessoas que estão assistindo, né? Então, vamos dizer assim que vivemos num mundo que estão sob imperativo da transparência, né? Então, tudo que acontece nos bastidores está sendo vigiado e tem potencial para ser trazido à tona, para ser exposto, denunciado e, de certo modo, punido exemplarmente, né? Então, eu diria assim que, sobretudo no nosso país, nos últimos anos, a gente vê um certo punitivismo, né? Quer dizer, as pessoas estão interessadas que os outros sejam punidos. Isso é bastante interessante, né? Há um certo nível de corrupção, uma certa corrupção difundida, um certo nível que eu não sei avaliar o quanto, a gravidade dele, mas a gente sabe que toda a sociedade tem um certo grau de corrupção difusa. Essa corrupção nunca está somente presente no mundo político, como muitas vezes as pessoas pensam, né? Há um certo grau de corrupção no cotidiano das pessoas e, no entanto, as pessoas estão vindo a público exigir que os políticos sejam presos, sejam punidos exemplarmente, né? E claro, eu não estou aqui dizendo que as pessoas corruptas não devam ser punidas, né? O que eu acho muito estranho é que as pessoas sejam tão exigentes em relação aos outros e tão pouco exigentes em relação a si mesmas, né? Isso me parece um contrassenso, né? Primeiro que quando você vem a público exigir que o outro seja punido porque esse outro é corrupto, para mim está implícito que você deveria estar comprometido, pelo menos tentar não ser corrupto. Me parece que esse não é o caso de muita gente, né? Então isso para mim de fato é uma coisa bastante estranha. Claro que esse tipo de ideia é apoiado não só por um certo punitivismo que está presente no nosso dia a dia, né? Uma exigência de que todos sejam punidos, de que a sociedade seja pura, de que a sociedade seja completamente isenta de qualquer forma de corrupção, mas também, claro, isso tem a ver com os meios técnicos digitais que possibilitaram um certo grau, ou podem possibilitar, ou têm potencial para possibilitar uma certa transparência. Então hoje há uma certa exposição, as pessoas estão se colocando publicamente, seja no âmbito da política, seja pessoas que não têm nenhum cargo, nenhuma aspiração a cargo político. A gente precisa tomar um certo cuidado porque
essa sociedade de excesso de dados, de excesso de informação, que exige expor tudo, colocar tudo publicamente, ela também está se transformando na sociedade da superficialidade, né? Lembra que onde há pouca informação, nós podemos explorar, ler ou consumir essas informações, detalhar, olhar com atenção. Quando a gente tem um excesso de informação, a nossa tendência é que a gente não olhe informação nenhuma, que a gente apenas observe superficialmente as informações, que a gente acredite nas informações que chegam muito fácil até nós. E, claro, né, a intuição está sendo deixada de lado, né? A intuição, a capacidade de discernir o que é válido, o que não é válido, a capacidade de perceber, a capacidade de analisar, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse mundo técnico, tecnicista ou mecanicista, né? Acho que é para isso que Byung-Chul Han está chamando a atenção de todos nós. Uma segunda ideia que a gente pode falar um pouco aqui hoje, né, é sobre o panóptico digital. É interessante isso porque o Byung-Chul Han ele está utilizando e está interpretando um conceito que aparecia na filosofia de Michel Foucault, quando ele, por exemplo, escreveu Vigiar e Punir, ou em cursos que ele produziu na época em que estava escrevendo o livro Vigiar e Punir, em que ele pega um projeto arquitetônico, né, de uma prisão chamado panóptico, né, que a própria palavra já entrega o que ele significa, né, um lugar de onde se pode enxergar tudo, né. Então a ideia é, você tem uma torre central, e a partir dessa torre central um vigia pode ver as celas onde os prisioneiros estariam sendo vigiados. O Foucault toma isso não só como projeto arquitetônico para se construir prisões, mas toma isso como metáfora daquilo que ele chama de sociedade disciplinar, da sociedade em que as pessoas estão sendo vigiadas e que o ideal é que todo mundo vigiasse todo mundo, né? Basicamente, numa sociedade disciplinar tal como foi analisada por Michel Foucault, sobretudo nos anos 70, numa sociedade disciplinar, um sujeito, uma pessoa, ela é coagida externamente mediante a vigilância, ela é coagida a agir de uma determinada forma, né? Claro, de uma forma que essa pessoa se enquadre nas normas sociais, né? Então o Foucault vai falar, por exemplo, que a família, as igrejas, as instituições educacionais, as instituições médicas, né, seriam dispositivos disciplinares, seriam espaços sociais onde os sujeitos são vigiados. Quando o Byung-Chul Han vem falar de panóptico digital, ele está interpretando isso, ele está dizendo, bom, primeiro nós estamos superando as sociedades disciplinares, estamos deixando para trás, estamos ingressando nas sociedades da transparência, nas sociedades do cansaço, às vezes ele utiliza a expressão sociedades do desempenho, né? Nessas sociedades atuais, pós-disciplinares, está se formando o panóptico digital, que não é mais uma torre de vigia, não é mais um ponto de onde alguém nos vigia, mas um dispositivo que funciona nos nossos aparelhos digitais, nossos computadores, os nossos celulares, né? Então, em primeiro lugar, nós deixamos rastros quando navegamos nos celulares ou nos computadores, né? As pessoas sabem quem nós somos, sabem do que nós gostamos, então, e nós vamos oferecendo, em tese, voluntariamente os nossos dados, né? Então você entra lá e hoje os sites dizem, esse site usa cookies, né? Ou seja, ele está dizendo o seguinte, nós usamos as suas informações, né, para te oferecer produtos, para construir o seu perfil, e você tem que dar um ok. Se você não der ok, você não consegue navegar no site, né? Quando você compra, você entra no site, você compra, ou quando você deixa o seu like nas redes sociais, está sendo traçado um perfil seu, e você, de certo modo, de forma espontânea, está expondo os seus dados. E esses dados eles vão ser utilizados contra você, eventualmente, para poder tentar vender algum produto para você, né? Então,
A partir também desses dados é possível imaginar o perfil dos eleitores, o que é que os eleitores gostam, né? Então há indícios de que esses dados estão sendo utilizados, ou foram, ou serão utilizados, tanto no Brasil como no exterior. Então a ideia é ajustar, por exemplo, o discurso de um determinado político aos anseios da maior parte da população. Como é que se sabe isso? A partir da exploração desses dados que você deixa quando você navega, né? Por isso que ele está chamando de panóptico digital. Não é a torre, mas é um sistema digital que rastreia o que você pensa, né? E o que o Byung-Chul Han está dizendo é que o panóptico, no idealizado lá, o analisado por Foucault, ele permitia vigiar o corpo, permitia vigiar externamente. O panóptico digital permite, inclusive, conjecturar como é que nós pensamos, né? Conjecturar do que é que nós gostamos, o que nós apreciamos, o que nós valorizamos. De certo modo permite entrar, né? Permite ter algum acesso, ainda que indireto, mas tem acesso à interioridade dos sujeitos, né? Então algumas especificidades desse panóptico digital me parece um debate bastante importante, né? Porque esse debate deveria apontar uma limitação dos dados que podem ser extraídos, mas também uma limitação do uso desses dados que nós deixamos quando estamos navegando, né? Imagino que se esses dados podem ser utilizados para manipular eleições, eu imagino que isso, ao mesmo tempo que tem uma dimensão negativa, tem uma dimensão positiva, né? Então, se as eleições podem ser ameaçadas em função disso, é possível também que os políticos se mobilizem para estabelecer determinados limites, tanto na exposição como no uso dos dados que são colhidos enquanto nós navegamos. Bom, espero que isso possa servir como estímulo para você ler os próprios textos do Byung-Chul Han e que você possa encontrar, a partir da filosofia dele, um instrumental conceitual ou nocional, se você quiser, para poder pensar uma série de coisas que nós estamos vivendo na atualidade, tá bom? Eu espero encontrar com você num próximo vídeo. Um abraço e até lá!